Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semifinalista em competições nacionais de categorias de base, dupla Grenal tem confronto direto pelo gauchão de futebol feminino. Hello, goodbye. Juventude oficializa o rebaixamento, enquanto o Grêmio dá adeus à Série B. Líder do ranking nacional do judô paralímpico, Marcelo Casanova é o Rio Grande no Mundial do Azerbaijão. Medalhas gaúchas na vela, mão na taça no futsal e ainda os gols da rodada e a agenda esportiva. O TVA Esportes está no ar. E a gente abre o programa de hoje com uma mistura de jogo e brinquedo que fez parte da infância das gerações um pouco mais antigas em especial. É o futebol de botão, um tipo de competição que ainda hoje é considerada esporte por muita gente. E essa atividade com tanta tradição, estrutura e adeptos, aqui no estado vem resistindo ao tempo e à concorrência virtual. A repórter Lívia Guilhermano foi conferir de perto a Associação de Futebol de Mesa de Porto Alegre, a AFUMEPA. Dá só uma olhada. Começa o jogo. As regras são parecidas com as do futebol de campo, mas aqui cada técnico pode fazer uma jogada por vez, com algumas exceções, como a falta, por exemplo, que dá direito a 2 toques. Em cada tentativa, o objetivo é levar a bola para o campo adversário. Se ela não chegar lá, o outro jogador pode fazer um chute a gol. Falta dentro da área é pênalti. Agora o Antônio vai arrumar o goleiro e eu vou posicionar o atacante e vamos ver se eu consigo fazer esse gol. Vamos lá. Ó, deu certo, me saí bem. O futebol de mesa tem 4 tipos de regras oficiais. Essa daqui, jogada no Rio Grande do Sul, é conhecida como um toque disco ou regra baiana, uma referência às origens do esporte. O futebol de mesa lá pela década de 60 começou a se organizar com o objetivo de tentar unificar, as regras que eram praticadas nas diversas praças esportivas. Em 1967, por iniciativa de baianos e gaúchos, nós tivemos consolidado então o regramento do que foi chamado de regra brasileira, que era uma união da regra que existia no Rio Grande do Sul com uma regra que era praticada em Salvador. O esporte tem 2 modalidades, liso e cavado. A única diferença maior que a gente tem nas 2 modalidades é o tipo do botão e o tipo da mesa. Nessa mesa do liso, o botão anda sem atrito, com atrito menor, e vai até o fundo do campo. Na modalidade cavado, não, tu tem condições de fazer coberturas e o botão parar onde tu quer, se ele não vai até o fim da mesa. Os botões remetem à infância de toda uma geração. Mas o esporte cresceu e hoje tem uma confederação brasileira e federações estaduais. Quem pratica garante, a essência continua a mesma. Em torno da mesa se reúnem jogadores de todas as idades. É completamente inclusivo o nosso esporte, que a gente tem competições. Inclusive, há pouco tempo a gente teve um jogo de um menino de 9 anos jogando contra um experiente de 81. E jogando sem privilégios para ninguém. No futebol, o esporte que inspirou o jogo de botão, um dos destaques da semana foi a última partida do Grêmio pela 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Classificado por antecipação para a Série A em 2023, o tricolor recebeu o Brusque de Santa Catarina na noite da última quinta-feira. O tricolor venceu o Brusque por 3-0, gols de Guilherme e Gabriel Silva 2 vezes. O resultado garantiu o 2º lugar na competição.
Com o acesso confirmado por antecipação, os gremistas entraram em campo só para cumprir tabela, mas venceram com facilidade, chegando aos 65 pontos. A equipe catarinense já estava rebaixada e pode terminar a competição na vice-lanterna. E no Brasileirão, quem está trocando de lugar com o Grêmio é o Juventude. Lanterna do campeonato, a equipe de Caxias do Sul visita o Goiás logo mais 7 da noite. Esse é o antepenúltimo confronto na elite do futebol brasileiro este ano. O Inter volta a campo já na próxima terça, 9h30 da noite, contra o São Paulo, na capital paulista. Já no Brasileirão Sub-17, quem tem chance de disputar o título é o Juvenil do Grêmio, que enfrenta o Santos na próxima quinta, 3 da tarde, na Vila Belmiro. No primeiro duelo, empate em 2-2 no Ayrton Ferreira da Silva, o estádio gremista no CT de Alvorada. Quem passar enfrenta o vencedor entre Atlético Paranaense e Palmeiras, que aplicou 4-1 no jogo de ida. E tem gaúcho nas finais da Liga Nacional de Futsal. Corinthians e Atlântico de Erechim abrem os play-offs amanhã, 1h15 da tarde, em São Paulo. A volta é domingo, dia 13, às 11h30 da manhã, no Caldeirão do Galo. Nas semifinais, o Atlântico eliminou o Cascavel com uma vitória simples em casa e um empate em 2-2 no Paraná, segunda-feira passada. E deu empate, 1-1 no Beira-Rio, no primeiro Grenal da final do Gauchão de Futebol Feminino. Gremistas e coloradas voltam a entrar em campo no próximo domingo na Arena. E quem ganhar fica com o título. No primeiro duelo da decisão, as meninas tricolores foram superiores na maior parte do jogo e estiveram bem perto da vitória. As gremistas abriram o placar na primeira jogada do segundo tempo. Tamara meteu o braço na bola após um chute de Cássia. Pênalti e cartão vermelho para a colorada. Na cobrança, Laís não perdoou, 1-0 para as visitantes. O time de Patrícia Guzmão desperdiçou boas chances para aumentar o marcador e o castigo veio no finzinho da partida, quando Isabela bateu de cabeça a goleira Lorena. No domingo tem mais, a partir da 1h45 da tarde na Arena Gremista. Nova Igualdade leva a decisão para as penalidades. As coloradas estão em busca do tetracampeonato. O último título estadual das tricolores foi em 2018. E seguimos nos gramados, porque desde o fim de outubro, a Copa RS de Futebol Amador mobiliza mais de 5.000 atletas e profissionais de 72 municípios gaúchos. É organizada pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, que também investe na distribuição de recursos para iniciativas sociais que trabalham com esporte, através do projeto Segue o Jogo. Assuntos aqui para nossa entrevista com o secretário adjunto da pasta, Bruno Ortiz Porto, nosso convidado no estúdio. Bruno, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Por que a importância de realizar um evento, uma competição do futebol amador e como é que foi o retorno e as inscrições, se corresponderam às expectativas? Tudo bom, Dalva? É uma satisfação estar aqui no TVE Esportes, né, e estar falando contigo aí, com os telespectadores da TVE. A Copa RS de Futebol Amador foi um projeto quando o Darley assumiu a Secretaria do Esporte e Lazer no início do ano passado. Ele trouxe a ideia de a gente retomar uma série de eventos esportivos tradicionais do calendário gaúcho que não acontecia há muito tempo. A Copa RS Futebol Amador, por exemplo, ela não acontecia desde 2017, então são 5 anos de intervalo, né, e esse público do futebol amador, ou como o pessoal gosta de chamar, o futebol de várzea, está precisando que retomasse, né, uma competição em nível estadual. Então a gente abriu as inscrições, né, a gente tem, como tu colocasse ali, mais de 60, 70 municípios com times inscritos na categoria livre veterano, né, são mais de 150 equipes. E esse torneio ele iniciou no último dia 23 de outubro, a gente teve a rodada inaugural lá no estádio do Cruzeiro, em Cachoeirinha, foi muito legal. E agora, no sábado, dia 6 de novembro, a gente tem 39 jogos da primeira rodada. Pulou aí o domingo de eleições e agora segue o baile, então. Como é que o torneio está estruturado em fases? Porque os jogos começam nas regiões e aí depois segue até chegar no âmbito estadual, para os melhores.
Isso, a Secretaria do Esporte e Lazer é a organizadora, né, em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol, então a gente fez todo o campeonato dividido em micro-regiões, até para facilitar que os clubes se desloquem, né, não tenham um custo muito elevado nisso, até porque a Secretaria, na fase final, ela arca com os custos de hotel, de transporte, mas nessa primeira fase a gente é responsável pela organização, arbitragem, toda a estrutura, né, e quem faz esse deslocamento são muitas vezes os clubes, os municípios, por isso que a gente optou por fazer em fases regionais. Perfeito. Está aí até na tela, a gente tem algumas imagens do futebol amador, né? E como é que é a infraestrutura para esses jogos? Porque a gente sabe que às vezes no interior existem dificuldades. Vocês tomaram cuidado com isso? Como organizaram? O total tem mais de 60 municípios envolvidos, né, em receber jogos. Isso é muito legal, assim, porque a gente abriu a possibilidade de todos os municípios que têm clubes inscritos se cadastrarem como cidade-sede, né? E a gente tem uma equipe muito qualificada na Secretaria que fez a vistoria de todos os campos que vão receber jogos para garantir que a gente tivesse jogos de um muito bom nível, né? Então, todos os jogos vão ser em campos, em estádios com qualidade para o pessoal desempenhar o seu futebol. Legal, e é no futebol amador que começa aí o país do futebol, né? A gente sabe que tem um grande interesse. Que bacana está sendo realizado esse torneio. Tem duas categorias, a livre e a veterana? Isso, livre e veterano. A gente tomou esse cuidado, né? A gente sabe que o futebol amador no veterano é muito forte, né? E também na categoria livre aí para quem sabe não é o objetivo do torneio, mas quem sabe a gente não descobre aí nessa Copa RS um novo craque, um novo jogador aí para o futebol profissional, né? Muito obrigada, então, pela sua entrevista. Bruno Ortiz Porto, secretário adjunto de Esporte e Lazer aqui do Rio Grande do Sul. Fica o convite para todo mundo interessado aí em ter esse investimento também nos projetos esportivos. Sede do Estadual de Atletismo Adulto, realizado no último sábado, a Sojipa terminou a competição como campeã geral, tanto no masculino quanto no feminino. O campeonato reuniu alguns dos melhores atletas gaúchos da atualidade, entre os mais de 400 competidores de 40 municípios, representando 26 clubes. Nas águas, o Veleiros do Sul faturou 2 campeonatos na Copa Brasil de Ilhabela. Uma das mais tradicionais competições de vela do país, a Copa Brasil terminou sua 10ª edição neste sábado em Ilhabela, São Paulo, com conquistas do Veleiros do Sul em 2 classes. A dupla Thiago Quevedo e Breno Naipe repetiu a performance de 2021 e foi bicampeã da classe 49er em 13 regatas disputadas. Pódio também para Felipe Brito e Gabriel Simões, que garantiram a medalha de bronze. Já no campeonato de Ilka 7, a antiga classe laser, o título ficou com Philip Grotman, que venceu 7 das 9 regatas disputadas. Terceiro colocado na classe, Felipe Frachelli foi o campeão na categoria Sub-23. Na Sub-19 da Ilka 6, vitória de Eric Carpes, 4º colocado na classificação geral. Mesma posição de Gustavo Glin e Augusto Torre na classe 420. A dupla ficou em terceiro na categoria masculino. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais esportes. É só um minuto, fique com a gente. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora a gente fala de automobilismo. Depois de quase 2 meses de intervalo, os bólidos mais rápidos do país largaram agora há pouco para as 4 horas de Santa Cruz do Sul, 6ª etapa do Império Endurance Brasil. Mais informações deste e outros esportes neste final de semana, acompanhe no segundo tempo da agenda. Restando essa e mais 2 provas para o final da competição, Marçal Killer, o piloto gaúcho melhor classificado, tem 420 pontos, 100 atrás dos líderes do campeonato, Xandinho Negrão e Marcos Gomes, pela GT3. Mesma categoria da equipe de Marçal e os paulistas Ricardo Maurício e Marçal Visconde, 4º lugar na classificação geral. Em 8º, outro piloto aqui do estado, Gustavo Martins, é o vice da categoria P1 com 335 pontos. Com 125, os também gaúchos Cláudio Risse e Fernando Poeta estão na ponta da P2.
Penúltima etapa do Império Endurance Brasil, a próxima corrida, dia 26 deste mês, também será disputada na pista do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Rally Nova Itália. Os municípios de Três Arroios, Mariano Moro e Severiano de Almeida, no extremo norte do estado, recebem neste sábado a 8ª e última etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade. A competição, que vai definir os pilotos e navegadores campeões estaduais de diversas categorias, começou há poucos minutos na especial de Três Arroios. Depois de um percurso de 15 quilômetros de terra, pedra e cascalho, os competidores começam a chegar em Mariano Moro para a largada da segunda especial, de 24 quilômetros dentro de instantes. A prova termina no perímetro urbano de Severiano de Almeida, em 2 especiais em torno de 5 quilômetros. A cerimônia de premiação dos vencedores está prevista para as 6h30 da tarde, na Praça 12 de Abril. Brasileiro Interclubes de Remo. O Grêmio Náutico União cedia até amanhã a segunda etapa do CBI Jovens Talentos. O campeonato reúne desde ontem, na sede da Ilha do Pavão, em Porto Alegre, 150 atletas de até 18 anos de idade, representando 15 clubes de todo o país. O programa de regatas conta com 10 provas de 1.000 e 1.500 metros para remadores de até 18 anos, divididos entre as categorias Juvenil e Júnior A e B. A promoção é da Confederação Brasileira de Remo, com apoio do União e da Remosul, além de suporte técnico do Comitê Brasileiro de Clubes. Campeonato Sul-Americano de Canoagem. Chega ao fim também neste domingo a competição continental realizada desde quinta nas corredeiras do Rio Paranhana, em Três Coroas. O evento reúne no Parque das Laranjeiras mais de 120 atletas de delegações de vários estados brasileiros e de países vizinhos. O meio-pesado Marcelo Adriano de Azevedo Casanova será o representante gaúcho na seleção brasileira da modalidade, que disputa a partir da próxima terça-feira em Baku, no Azerbaijão, o Judo World Championship. O campeonato é promovido pela Federação Internacional de Esportes para Cegos. Dos 21 integrantes do time Brasil, 7 lideram o ranking mundial em suas categorias. Marcelo disputa o título até 90 quilos, classe J2, para judocas cegos que conseguem definir imagens. Líder do ranking nacional de judô paralímpico, Marcelo Casanova conquistou este ano o bicampeonato do Grand Prix Nacional da modalidade, além da convocação para a seleção brasileira. Temas que abordamos esta semana com o judoca do Recreio da Juventude de Caxias do Sul. Veja como foi. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVE Esportes. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado ao TVE pelo convite, por abrir esse espaço aí para o nosso trabalho. Como é que funciona justamente assim, a tua rotina de treinos? Como é que se diferenciou até mesmo esse ano 2022 aí? Algumas das razões para encontrar aí para ter esse ano 2022 tão vitorioso, hein, Marcelo? Eu faço judô desde meus 9 anos de idade, sempre fui de competição, competi até no judô convencional até 2021, cheguei a ser seleção brasileira de base no convencional. Em 2022 eu aceitei o desafio de entrar para o Paralímpico, como eu tinha uma deficiência visual, consegui essa chance de disputar o Paralímpico, e juntamente com o apoio do clube que me incentivou a continuar esse ano, a levar mais a sério por conta do Paralímpico. Agora eu consigo fazer os treinos de preparação física, treinos técnicos, treinos de competição. Chegam a ser dois treinos por dia e treinos no sábado também. Muito bem. Qual é a expectativa justamente aí para esse Mundial aí do Azerbaijão aí? A expectativa é a melhor possível, né? É uma competição muito forte, que acontece de 4 em 4 anos.
E como as Paralimpíadas também são de 4 em 4 anos, é uma competição que tem a cada ciclo olímpico. E é a competição que mais vale ponto nessa corrida. Então, qualquer colocação de campeão a 7º colocado já fatura bastante pontos para o ranking mundial, que é o que define as vagas para as Paralimpíadas em Paris. Muito bem. Bom, essa competição do Azerbaijão é que vale para a corrida do Paralímpico 2024, é isso, correto? Isso, é a competição nesse ciclo de 4 anos a que mais vale. Óbvio que as competições, os Grand Prix internacionais, que acontecem geralmente 3 por ano, 3 ou 4 por ano, elas contam também, mas contam menos pontos do que esse Mundial aí. E todo ano também tem os Jogos Mundiais, que também é como se fosse o Mundial, mas é uma competição de menor expressão se comparado a esse Campeonato Mundial. Você está muito perto da vaga? Tu estás muito perto da vaga essa para a Olimpíada de 2024? Falta uma corridinha ainda, falta galgar um pouquinho, porque tem ainda mais 2 anos. Tem que estar entre os 8 melhores do ranking. E ainda está bem no início da pontuação e essa é a primeira competição que vai começar a contar os pontos para as Paralimpíadas, mas ainda falta esse ano, 2023 inteiro, e uma parte de 2024 ainda. Muito bem. Bom, como é que funciona para ti justamente, por exemplo, em vésperas de uma competição como essa do Azerbaijão Mundial, a questão de treinos e até mesmo casar a questão de ansiedade e treinos? Como é que funciona para ti na tua rotina? Em treinamento, até semana passada eu ainda estava em São Paulo em treinamento de campo lá com eles, que era o último treinamento antes do Mundial. Aí foi um treino bem mais pegado, de choque mesmo, para acostumar o corpo. Aí chegar aqui em Caxias para continuar essa preparação mais em choque, para chegar lá no dia da competição descansado e podendo dar o melhor. E a ansiedade a gente vai controlando, vai estudando os adversários, vai pensando nas possibilidades e vai tentando se tranquilizar. Justamente. Tem um trabalho mental também por trás, né, Marcelo? Isso aí é fundamental sim. Justamente naquele momento da luta ali, né? Ali tem que ter muito sangue frio ali, porque é uma luta rápida, vamos dizer assim. E qualquer detalhe, qualquer errinho pode custar a vitória ou derrota. Então a gente tem que entrar com a cabeça centrada, tem que ir ali na hora da luta, se alguma coisa não saiu como planejava, tem que buscar o plano B, plano C, para não desvirtuar muito e tentar conseguir a vitória. Exatamente. Marcelo Casanova aí, judoca paralímpico, se destacando e também aí convocado para a seleção brasileira, vai disputar em Azerbaijão esse campeonato mundial. Atleta da categoria 90 quilos J2. Marcelo, obrigado pela gentileza conosco, boa sorte e a gente com certeza aí vai estar de olho e atualizando aí. Tá bom? Um grande abraço, valeu. Eu que agradeço aí a oportunidade e o espaço que estão dando para a gente falar do nosso esporte aí. Sem dúvida. Valeu. Um abração, tchau, valeu. Outro exemplo de integração social pelo esporte também atua nas artes marciais. Conheça a história do Enzo, um jovem autista que conquistou a faixa preta no Taekwondo em Erechim. A reportagem é da TV Bom Dia, nossa parceira lá na região. A gente sempre teve a ideia de incluir os meninos. Quando eu conheci eles, a gente não sabia... Eu já tinha ouvido falar do autismo, mas eu não tinha contato com crianças autistas. Esse é o espírito do Taekwondo. Unir. União que aqui dentro somam vitórias. E vitórias essas que transformam a vida, principalmente a do Enzo. O jovem possui transtorno do espectro autista, o autismo, e TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas mesmo em momentos obscuros, tanto para o pequeno quanto para sua família, Enzo então buscou no esporte uma maneira de viver a vida, sem tantos padrões e também pesadelos. Liberdade, sabe? Eu sinto relaxado, sabe?
confortável, sabe? E é muito bom treinar aqui. Liberdade, palavra bastante pronunciada, mas pouco vivida. Mas foi sem medo que o Enzo encontrou ela aqui, na Escola de Artes Marciais. A gente sempre teve a ideia de incluir os meninos. Quando eu conheci eles, a gente não sabia... Eu já tinha ouvido falar do autismo, mas eu não tinha contato com crianças autistas. Até a Aquarela, na época que eu conheci os meninos, ela existia há 4 anos. Era bem recente também o trabalho deles. E quando eu conheci, eu fui pesquisar, não encontrei muita coisa. Pedi para os pais a oportunidade de trabalhar com os meninos, com o Enzo e com o Lucas, que foram meus primeiros meninos autistas a vir. E começamos a desenvolver um trabalho. Só que a minha ideia, que eu falei para os pais, que ele nunca seria separado. Sempre seria junto com a turma, porque a arte marcial prega isso. Respeito, disciplina, concentração. Então, hoje, o pessoal pode ver que eles são tratados com respeito. Não tem esse negócio, ai, coitadinho, não. Então, eles são inclusos na turma. O pessoal tem respeito por eles, que é isso que eles merecem, respeito. E ter a liberdade, como o Enzo fala, né? Ter a liberdade de poder fazer aquilo que eles gostam. O Enzo foi o primeiro autista irechinense a conseguir a faixa preta no Taekwondo. Uma tarefa bem difícil, mas que quando se tem liberdade, se torna possível. Além dele, outros 2 alunos que praticam o esporte também são autistas. O Leonardo é um deles e que depois de muito esforço, tornou-se faixa verde. Olha, é maravilhoso, né? Porque a gente sabe das limitações que eles têm, né? E aqui ele se sentiu praticamente em casa. E ele é muito bem acolhido, tanto para os professores como para o Jonathan, assim. Ele se sente muito bem e gosta de fazer. É bem mais responsável, mais dedicado e gosta de vir fazer, sabe? Ele se sente... Muitos golpes ele faz em casa, com a irmã dele, sabe? Mas ele gosta bastante de vir sim. O Taekwondo é um dos esportes que busca trabalhar a inclusão. Porém, assim como para o Enzo, como também para o Leonardo e outros que por aqui passam, o esporte virou parte essencial de suas vidas. E a escola, a segunda casa. Uma forma mais de interior, sabe? Foi um esporte que me dedicou muito, sabe? Que um sonho de ser faixa preta e concretizando, foi isso. Esta edição do TVA Esportes está chegando ao fim, mas nós voltamos na segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá, um bom sábado e domingo para você.